O que é que define um portfólio bom e o que o diferencia de um portfólio ruim? Essa dica é a que todo mundo vacila, então não cometa esses erros. Oi, beleza? Aqui é Leonardo Boneto, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Slide Mestre. E você já sabe, inscrito mestre, já deixa like logo no começo do vídeo. Se você não for inscrito, já se inscreve aqui nesse canal. Esse canal maravilhoso, um canal onde eu, Leonardo Boneto, diretor de arte e designer, explico o design de uma maneira completamente descomplicada e de uma forma que você nunca viu aqui no YouTube. Bom, antes de eu dar essas dicas aqui pra você, eu já queria dizer uma coisa. Eu tô com uma ideia aqui de fazer um quadro e você vai me dizer se esse quadro vale a pena ou não eu, me esforçar e despender tempo pra criar, pra colocar ele em prática, tá? Qual que é a ideia desse projeto? É criar um quadro onde eu vou refazer um design seu. Então você vai me mandar um arquivo .psd, ou seja, a extensão em Photoshop, feito no Photoshop, e eu vou refazer, vou obviamente gravar esse processo e mostrar aqui no canal. Se você gosta dessa ideia, já deixa aqui nos comentários pra gente colocar em prática e me manda o seu PSD pro e-mail contato@slidemestre.com. Bom, como eu falei aqui nesse vídeo, o portfólio é talvez o grande currículo dos designers, Então é onde você vai mostrar toda a sua capacidade para que as pessoas tenham vontade de te contratar. Se o seu portfólio for ruim, as pessoas não vão te contratar. Agora, o que define um portfólio bom e como você pode se atentar a alguns detalhes para o seu portfólio converter muito mais, assim, você ter muito mais resultados e conseguir muito mais clientes do que você está conseguindo agora. A dica número 1 é o seguinte: todo bom portfólio ele precisa mostrar toda a extensão de conhecimentos que você tem como designer. Todo designer ele tem conhecimento em diferentes áreas do design. Por exemplo, você pode ter conhecimentos de design gráfico para fazer impressões, por exemplo, criar flyers, criar posters, criar quadros, enfim, design de impressão mesmo. E você pode também ter conhecimento de design digital para criar e-books, para criar banners, para criar posts de mídias sociais. Você pode ter uma série de conhecimentos em várias áreas diferentes, e todo bom portfólio ele explora todos essas áreas de conhecimentos que você como designer tem, que você domina. O cliente ele precisa resolver um problema e você tem que mostrar para esse cliente que você vai resolver esse problema. E é bem interessante que você também coloque áreas que são correlatas, que são áreas que não são exatamente de design, mas que podem ajudar muito a resolver também o problema. Por exemplo, fotografia. Você não precisa necessariamente ser um bom fotógrafo, você não precisa necessariamente entender de composição fotográfica e tudo mais, mas é interessante você saber editar fotos, Você entender das ferramentas como o Adobe Lightroom, por exemplo, o próprio Photoshop, para você editar essas fotos e mostrar para os seus clientes que você também sabe fazer isso. São áreas complementares ao design e que vão enriquecer ainda mais o seu portfólio. A dica número 2 é a definição da identidade visual do seu portfólio. Quando você vai fazer um trabalho, a gente pega um trabalho normalmente de uma empresa que já tem algumas definições de identidade visual e a gente vai fazer uma criação a partir destas definições de identidade visual, como tipografia, paleta de cores, todas essas definições a gente vai criar a partir disso, na maioria das vezes, tá? Agora, por que não aplicar, criar uma identidade visual para o seu próprio portfólio? E quando eu digo identidade visual, eu tô me referindo a tudo, toda a identidade, todos os elementos que você vai usar nesse portfólio. Então, a definição da tipografia que você vai usar, por exemplo, nos títulos e nos textos, quais são as cores, qual a paleta de cores que você vai usar para a montagem desse portfólio, qual é o espaçamento que você vai usar. É interessante também você criar esses padrões, enfim, todo esse conjunto de definições para que o seu portfólio seja apresentável para a pessoa olhar esse portfólio e falar assim: caramba, eu consigo enxergar uma identidade aqui, eu consigo ver que foi apenas um cara, um profissional, um designer que criou isso daqui, não é uma coxa de retalhos onde você foi lá chupinhando de um monte de lugares, um monte de coisa. E a gente já emenda na dica número 3, que é, além da definição, dessa identidade visual, também dos elementos gráficos que você vai usar nesse seu portfólio. E quando eu falo elementos gráficos, eu tô me referindo a tudo, tá? Então, se você vai usar elementos mais quadrados ou você vai usar elementos mais
arredondados, você vai usar elementos retangulares, ou você vai ter um apoio de ícones. É muito importante que você também defina isso e que você siga esse padrão do começo ao fim do seu portfólio. E aí, gente, chega na dica número 4. Essa dica é a dica que vale ouro. Tem muita gente que vacila muito nessa dica, muito. E você nunca mais vai vacilar nisso, tá bom? A dica número 4 é o seguinte: você precisa apresentar só o filé mignon dos seus trabalhos. Não adianta você criar um portfólio extenso, gigantesco, cheio de trabalho que você fez, 70, 80 trabalhos, sendo que ali você tem gordura, você tem o acém, sabe, a carne zoada lá, tá lá no meio. Você fez um trabalho que você achou legal, só que a gente sabe como é que são os clientes, né? Muitas vezes os clientes eles pedem várias alterações e acaba que o trabalho final não é exatamente o trabalho que você tinha concebido. E esse trabalho final, muitas vezes, não é o trabalho que você gostou, você acabou fazendo porque o cliente pediu para você fazer esse trabalho. Não coloca só o puro creme do milho verde, coloca assim, ó, só o ouro mesmo. Ah não, mas eu só tenho 2 trabalhos ou 3 que é o filé mignon. Tudo bem, então é isso que você vai colocar. Pega só o melhor, aqueles que você realmente se orgulha, que você olha e fala, esse trabalho me representa como profissional, como designer, ok? Não importa se o seu portfólio é pequeno, se você tem poucos trabalhos, mas se tiver o filé mignon lá, os seus clientes vão ficar interessados em te contratar, beleza? Se você gostou dessas dicas, deixa aqui embaixo nos comentários qual dessas dicas te ajudou, se alguma delas vai ser útil pra você. E também deixa o seu like, se você esqueceu de dar o like aí, já deixa agora, pra dar uma força aqui pro nosso canal. E se inscreva aqui no nosso canal, caso você ainda não for inscrito, pra você aprender muito mais sobre esse mundo de design. Me siga em todas as redes sociais para você ficar sempre atualizado de tudo que eu posto. Valeu e até mais!